Em nosso estudo de hoje está na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Emmanuel vem comentar na lição 145 do Pão Nosso: obreiros. Desde tempos imemoriais idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com o título de santo. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classifica-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores da ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Essa busca por títulos que a gente tem aqui na Terra, ela vai por água abaixo quando a gente começa a estudar as obras, principalmente as obras espíritas. Vai começar pela obra do André Luiz, o nosso lá, quando ele chega no plano espiritual falando: eu sou médico, e fala: ó, você aprendeu esse tempo todinho a cuidar do corpo físico, mas aqui a gente está aprendendo a cuidar da alma. Então obriga o André Luiz a começar a fazer todo um estudo depois sobre agora a alma e depois entender até os efeitos que a alma, o espírito, faz sobre o corpo físico, para poder tratar melhor as doenças do corpo físico. Mas a gente já vem também ouvindo dizer em alguns livros, já há bastante tempo, que a gente chega no plano espiritual e existem fichas elaboradas sobre as nossas conquistas e sobre também as nossas derrotas. De maneira que a gente vai começar a colocar na cabeça a partir de agora que não existe nada que a gente queira esconder de alguém que esteja realmente escondido. Como o próprio Paulo de Tarso já fala que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, facilmente a gente vai encontrar, não só na mão daqueles nossos instrutores celestiais, aquele dossiê completo das nossas atividades, das nossas conquistas, como também vai encontrar na mão de algumas pessoas que também a gente magoou, que não gostam da gente, vão estar também com esse dossiê também preparado. De maneira que é muito fácil. Vamos pensar comigo aqui. Hoje a gente tem aqui na nossa atual sociedade uma polícia judiciária, uma polícia militar que teoricamente serve para fazer investigações, fazer inquéritos policiais. O inquérito feito do outro lado da vida é muito mais fácil de se fazer do que a gente aqui, porque do outro lado da vida a pessoa sintoniza com a gente pelo nosso pensamento e consegue nos observar 24 horas por dia, anotando cada detalhe, né, do nosso temperamento, dos nossos deslizes. Então eles conhecem muito bem cada um de nós. O que Emmanuel vem falar para a gente assim? A gente, desde tempo imemorial, idealiza as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus, e a maioria, como ele fala no segundo parágrafo, vem com queixas. Então é até interessante, eu gosto de pegar dois momentos aqui. Um está no livro do Nosso Lar mesmo. André Luiz, no momento do livro, ele quer pedir autorização para sair daquela colônia espiritual e vir até a sua casa, visitar a sua família. Mas as consultas, as reuniões eram feitas de 2 em 2 pessoas. Aí a pessoa vai na frente do André Luiz e o André Luiz começa a prestar atenção naquela conversa e a pergunta que é feita assim: mas cadê o seu mérito? Aí começa a perguntar para aquela senhora, e aquela senhora viveu a vida inteira reclamando,
viveu a vida toda com exigências, fugindo das pessoas por conta das dificuldades do relacionamento entre os seres humanos, enfim. E aí aquele mentor simplesmente virou para ela, mas você tem que ter alguma, vamos botar assim, eles chamam de bônus hora, né? Você tem que ter algum mérito para poder estar conseguindo o requerimento aí desse seu pedido. E aí o André Luiz sai envergonhado, porque na verdade ele não tinha ainda nenhum bônus hora de serviços prestados. Um outro caso também que foi marcante foi um dos livros escrito por Hermance Dufour, e esse livro se chama Um Terço da Vida, e vem falando de trabalhadores espíritas, de pessoas que ficaram na casa espírita 30, 40 anos servindo, trabalhando, e que quando chegam no plano espiritual vão direto lá na colônia de Sacramento, lá em Colônia de Esperança, lá do Eurípides Bassanufo, e vem pleitear mesmo. Peraí, eu fiquei trabalhando esse tempo todo, e aí aquela pessoa com maior carinho, sem a intenção menor de ofender, ele puxa uma ficha. E quando puxa a ficha, fala, eu estou vendo aqui, poxa, e fala com aquele que está requerendo ali, com muito carinho também, fala assim, poxa, eu realmente estou precisando de trabalhadores aqui, mas infelizmente a sua ficha ainda não está condizendo com o que a gente precisa aqui. Né? E fala com carinho, não fala humilhando, não fala como acontece aqui na Terra. Né? As pessoas falam, você tem que ter essa formação, essa, aquela. Fala, não, ainda fala assim, pô, está faltando muito pouco. Se você conseguir desenvolver isso aqui, aprender isso aqui, você vai reunir condições de estar trabalhando aqui com a gente. Porque, na verdade, eles querem o nosso progresso, eles sabem da nossa dificuldade. Mas a gente vai entender uma coisa, quando a gente pega aquela frase do Cristo, não vamos procurar os primeiros lugares, gente, porque é tão humilhante você estar sentado no primeiro lugar, alguém virar para você, se levanta, vai lá, o teu lugar é lá no final. É melhor esperar, senta nos últimos. E se alguém tiver que chegar, você está no lugar errado, vem para cá para frente, aí te chama e te coloca no lugar certo. Isso se chama humildade, isso também, você sentar na primeira cadeira ainda está muito ligado ainda aos costumes da terra, da bastante vaidade, orgulho e egoísmo que a gente tem aqui. E ele vem falar que para a gente está preocupado mais com vestimentas, com maneira de se vestir, ou então com maneira de falar também, né? Os códigos religiosos na hora de se apresentar ao Pai. E ele veio até falar também, e a maioria das vezes cheio de queixas diante do Senhor. Então a gente quer também ter títulos de santo, como ele fala aqui. O mais interessante é que a gente começa a entender o seguinte, se a gente for aceito apenas como obreiro, já é bastante interessante. Recentemente eu, fazendo um dos estudos, e até uma companheira, né, até pelo costume do local, costume muito respeitável, não vem aí nenhuma crítica, mas ela veio perguntar assim para mim, né, como é que você quer que eu fale o seu nome? Qual é a sua profissão? Não sei. E eu simplesmente falei, não, só o meu nome mesmo, tranquilo, para me anunciar. E em outro lugar que eu estive presencialmente uma vez, a pessoa perguntou, não, mas você é o quê? Eu sou um trabalhador espírita. Não, eu quero saber, eu sou um trabalhador espírita. Mas eu estou tentando aqui manter a minha disciplina, pelo menos nesse ponto. Vamos lá, sem falsa modéstia aqui, né? Trabalhador nós somos. Porque pelo menos a disciplina para o trabalho, nos vários setores que o trabalho se apresentou para a gente está procurando manter, procurando sanar um ou outro defeito dessa disciplina aqui e ali, mas a gente está mantendo. Então, trabalhador nós somos. A gente pode não ser santo ainda, pode não estar muito longe da perfeição, mas trabalhador nós somos. Mas essa coisa dos costumes aqui da Terra, de quando vai começar a fazer uma conferência, fulano é doutorado e não sei o quê, é pós-graduado e não sei o quê, na verdade, assim, com todo respeito, né, com as convenções humanas, mas a gente ainda não conseguiu nem se doutorar e se graduar ainda nos trabalhos do Cristo. Terminei de assistir agora, antes de estar fazendo esse vídeo, uma condecoração que o Divaldo recebeu, e o Divaldo dizendo que estava deixando um trabalho ainda muito pálido na Terra. Se o trabalho que ele fez durante todos esses anos, com todo esse carinho, é pálido, eu não quero nem saber do que é o nosso trabalho. A questão é a gente continuar de cabeça firme, de cabeça em pé, trabalhando todos os dias e sempre com disciplina, para um dia a gente conseguir ser aprovado como obreiro. Que Jesus nos abençoe
hoje e sempre, a todos nós.